Ainda na página 9, frações. A gente já estudou sobre isso anteriormente e agora temos mais umas atividades super fáceis. Fração é parte de um todo que foi dividido em partes iguais, conforme eu mostrei no exemplo da aula passada também com o tomate, né, que eu dividi em partes. Então, o tomate inteiro, ele é um inteiro. No momento que eu divido ele em partes, se forem iguais, cada parte eu chamo de uma fração. E aqui tem a nomenclatura, né? O número de cima é o numerador e o de baixo eu chamo de denominador. As partes tomadas de um inteiro a gente chama de numerador. E o total de partes em que o tomate, por exemplo, foi dividido, a gente chama de denominador. Então, aqui, por exemplo, tem esse chocolatinho. Esse chocolatinho é um inteiro, tá? No momento que eu divido ele em duas partes, eu tenho duas partes agora. Eu tenho uma fração e eu tenho outra fração. Se eu comer uma parte, eu vou representar assim. Eu quebrei o chocolate em duas partes e eu comi uma parte. Fica, comi uma parte de duas partes do chocolate. E eu vou chamar isso aqui de como? 1/2. Questão 1. Escreva como lemos as frações. Aqui eu tenho o desenho da fração e aqui eu tenho ela representada. E aqui vocês têm que escrever como se lê, tá? Então façam, deem pausa no vídeo agora, depois voltem para conferir. 1/2, 1/3, 1/6. Aqui tem outra visita aqui, os mimes estão que estão. E aqui, vocês lembram? 2 pintados de 6. Então, eu chamo de 2/6. Aqui, tem 9 pintados de 12. Então, eu chamo de 9/12 avos. E aqui, tenho 12 pintados de 24. Então, eu chamo 12/24 avos. A questão 2, vocês vão fazer um desenho representando cada fração. A questão 3, represente as frações. Daí tem o desenho e aqui os exemplos. 2/4, porque tem duas partes de 4. E aqui tem 3/6, porque tem 3 partes pintadas de 6. Então, aqui tem os exemplos, já está representado. Página 10. Então, na página 11, aqui vocês vão observar os desenhos e colocar a fração que corresponde ao desenho, tá? Então, a questão 4, vocês vão completar com o que falta. Questão 4. Então, 1 sobre quanto se lê 1/2? 1/2, como é que eu represento? É 1 sobre... Façam, depois voltem aqui pra gente conversar. Deem pausa no vídeo. Então, 1 sobre 2 a gente chama de 1/2. Quanto sobre 3 a gente chama de 1/3? 1 sobre 3. Aqui, 1 sobre 4 se lê 1. Como é que se lê aqui? 1/4. 1 sobre se lê 1/5. 1 sobre 5. 1 sobre... Pontinho sobre 6 se lê 1/6. 1 sobre 6 a gente lê 1/6. Agora, aqui vou deixar com vocês para fazerem até aqui. Vamos continuar desse lado. Pontinho sobre 5 se lê 2/5.
O que? 2 sobre 5 se lê 2 quintos. 4 sobre se lê 4 sétimos. 4 sobre 7. 7 sobre 8 se lê 7 oitavos. Tem um mime aqui correndo atrás de uma borboleta. 15 sobre 9 se lê 15 nonos. Pontinho sobre 1000 se lê 8 milésimos. O que é aqui? 8 sobre 1000 se lê 8 milésimos. 2 sobre 15 se lê 2 15 avos. 5 sobre 186 se lê 186. Como é que é? Avos. 13 sobre 19 se lê 13 19 avos. 19 avos. 8 sobre 13 se lê 8 13 avos. Agora o restante vocês façam sozinhos, tá? Pessoal, eu peço a vocês que nas férias vocês estudem a tabuada e vocês vão revendo o conteúdo estudado durante o ano para que vocês estejam mais preparados quando começar o ano letivo do ano que vem.